Salmo de número 120, ouçamos então a voz do Senhor que nos fala assim, cântico de romagem. Na minha angústia, clamo ao Senhor e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. O que te será dado ou o que te será acrescentado à língua enganadora? Setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro. Ai de mim que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Sou pela paz, quando porém eu falo, eles temam pela guerra. Vamos orar? Bondoso Deus, nós rogamos que mais uma vez que nós abrimos a Tua palavra para ler, dessa feita para ouvir ela sendo exposta, buscando entender a mensagem desse texto, nós rogamos que o Senhor se apiede de nós, que o Senhor nos instrua como servos do Senhor, que o Senhor traga para Ti aqueles que ainda não Te conhecem, e faça com que o nosso coração possa temer e tremer diante do Senhor. Nós oramos pedindo a Tua bênção e misericórdia em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, um dos maiores desafios da vida cristã é lidar com a seguinte dúvida: como ser crente em um mundo de descrentes? Essa pergunta é importante porque ela pode ser aplicada em diversos contextos. Por exemplo, como ser um crente em uma família que tem tantos descrentes? Ou como ser um crente no trabalho se eu sou cercado por pessoas que não conhecem o Senhor? Ou até mesmo num ambiente de estudos, nossos jovens que estão na universidade, como ser um crente com bom testemunho em um ambiente que muitas vezes é hostil à fé cristã? Ou até mesmo como expressar o meu pensamento político de acordo com a Bíblia, diante de um mundo em que os pressupostos políticos são completamente contrários àquilo que encontramos na palavra de Deus. Isso nos leva a uma segunda pergunta. Como um crente pode viver em um mundo de descrentes que muitas vezes ele é perseguido? Se na primeira pergunta eu estou falando só da realidade de que somos crentes em um mundo de descrentes, aqui então nessa segunda pergunta eu quero trazer a ideia que muitas vezes nós somos perseguidos justamente por causa do nosso bom testemunho. Mas por que então é importante tratar desse assunto? Vivemos em um mundo, queridos, que é inimigo do Senhor Jesus Cristo e do seu povo. E vemos essa realidade mais claramente quando nós observamos em alguns tipos de países em que o regime político vai justamente contra aquilo que a palavra de Deus ensina. Por exemplo, os países de ordem comunista, o seu sistema político é o comunismo, tal como a Coreia do Norte e a China, nós vemos que há um tipo de perseguição àqueles que são servos do Senhor. Na Coreia do Norte, de maneira muito incisiva, na China, ainda de maneira um pouco velada, mas ainda existe essa perseguição. Ou por que não mencionar os países islâmicos, em que se você professar a fé em Cristo, a sua cabeça ela é cortada. Diante disso, nós podemos concordar que é um desafio ser cristão em um mundo que se opõe a Cristo e aos crentes. Eu irei tratar sobre esse tema nessa série de exposições, do Salmo 120 até o 134. Tanto aqui no Salmo 120, como também no Salmo 129. Nesse primeiro salmo, vemos que um dos maiores problemas enfrentados pelo povo de Deus, pelos cristãos, é a difamação. Os crentes, desde o início do cristianismo, foram difamados porque eram chamados de diversas formas. Por exemplo, eu não sei se vocês sabem, mas nós cristãos já fomos chamados de canibais. Porque de tempo em tempo a gente se reúne para comer a carne de Jesus. Ou, por exemplo, nós somos chamados de incestuosos. Afinal de contas, nós só casamos entre irmãos. Então, a fama dos cristãos foi muito ruim no início da história da igreja. Além disso, os cristãos eram chamados de ateus, porque eles diziam que todos os deuses do panteão romano eram deuses falsos. Só existia um Deus, eles não acreditavam nos deuses romanos. E ainda cabe destacar, irmãos, que a má fama dos cristãos foi algo que cresceu tanto que nós podemos lembrar do imperador Nero, que depois de tocar fogo em Roma, acusou os cristãos de fazerem isso. Os anos passaram e os cristãos continuam sofrendo difamação até hoje. Vejam, até hoje nós somos chamados de machistas, misóginos, retrógrados, antiquados, quadrados, fanáticos, fundamentalistas, radicais, hipócritas, intolerantes, ingênuos, opositores do pensamento científico,
que queremos ser melhor do que os outros, só para citar alguns dos adjetivos graciosos que usam em relação aos cristãos. Se você verdadeiramente é um crente e dá um testemunho de Cristo, eu não tenho dúvida de que em algum momento você já foi difamado com uma dessas qualificações. Vemos assim que é uma das estratégias utilizadas pelos descrentes acabar com a reputação dos crentes. Difamação contra os crentes. É justamente sobre isso que esse salmo trata. A difamação de uma pessoa que é fiel ao Senhor. Lembra-se que o Senhor Jesus Cristo nos alertou para o fato de que seríamos difamados, porque ele mesmo foi difamado. Lá em Mateus 5, versículos 11 e 12, o Senhor Jesus Cristo diz: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Vejam o que esse salmo fala. Vemos que o que esse salmo fala, junto com aquilo que o Senhor Jesus Cristo acabou de falar aqui nesse texto de Mateus, nós vemos que nós devemos aprender a saber como lidar com a difamação por causa da nossa fé. Queridos, esse é o aspecto introdutório daquilo que nós iremos falar a respeito do salmo propriamente dito. Mas nós precisamos entender o contexto imediato aqui desse salmo, um salmo de romagem. Os salmos, eles tinham um papel muito importante na vida religiosa dos crentes da antiga aliança. Eles eram hinos cantados no culto ao Senhor e em diversas situações da vida. O próprio Senhor Jesus Cristo cantou salmos. Lembram que depois da ceia o texto diz que eles cantaram um hino? Então, um hino não foi do Inário Novo Cântico, certamente foi um salmo que o Senhor Jesus Cristo cantou. E o canto dos salmos também fez parte da adoração dos primeiros cristãos. Tal fato fica claro lá em Colossenses 3,16, quando o apóstolo Paulo fala: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Como? Louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Então, os salmos serviam tanto para adoração ao Senhor, como também para a instrução religiosa do povo de Deus. O livro dos Salmos é composto por 5 livros. Talvez você já tenha percebido essa divisão. À medida que você vai lendo o livro dos Salmos, você tem a divisão. Livro 1, livro 2, livro 3, você pergunta, o que é isso, né? Bem, o livro dos Salmos é dividido em 5 livros. O Salmo 120 se encontra no 5º livro dessa coletânea de 150 salmos. E dentro do 5º livro, esse salmo faz parte de uma coleção menor chamada de Salmos de Romagem. Logo no título, nós percebemos que todos os salmos apresentam essa informação. Essa coleção vai lá do Salmo 120 até o 134, completando então a totalidade de 15 salmos. E a pergunta que fica é: mas o que é romagem? O que é um cântico de romagem, um salmo de romagem? Bem, romagem é o mesmo que romaria. É uma caminhada com o objetivo de visitar um lugar religioso. No nosso país, nós conhecemos algumas romarias famosas, como por exemplo da Aparecida do Norte, lá na Basílica de Nossa Senhora, aqui em São Paulo, e também lá em Juazeiro do Norte, quando as pessoas fazem romaria para poder então fazer as suas orações ao Padre Cícero. Mas por que os judeus ali do primeiro século e antes disso faziam romarias? A lei de Moisés mandava que os judeus, pelo menos uma vez, fossem até Jerusalém para adorar o Senhor em uma das 3 grandes festas para oferecer sacrifícios. Eles iriam lá para festas como Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. E nesse período eram feitos caravanas de romeiros judeus que saíam de todos os lugares de Israel com destino à capital do reino de Israel, para Jerusalém. E esses judeus passavam por várias lutas para poderem chegar até Jerusalém. Eles levavam as suas famílias. Vocês devem se lembrar do episódio em que o Senhor Jesus Cristo está em Jerusalém com a sua família, com 12 anos, ele é levado para lá, então ele está em uma romaria até Jerusalém, ele fez isso. Mas também eles não apenas levavam as suas famílias, mas era uma viagem onde eles levavam seus animais. E não era aquele pet fofinho que você tem, pequenininho. Eram animais grandes para serem entregues no rito de sacrifício ali no tabernáculo, ou melhor, no templo. E também no tabernáculo antes dos dias da construção do templo de Salomão. Além disso, durante essas viagens, às vezes, eles dormiam à beira da estrada. A distância entre uma cidade e outra era longa e eles simplesmente tinham que dormir no meio da estrada. Naquela época não tinha métodos contraceptivos, então não era incomum mulheres grávidas fazerem essa viagem
longa. Além disso, eles tinham que lidar com o calor do dia, o frio da noite. Havia também o perigo de salteadores, o perigo de animais espalhados pelo caminho. Mas mesmo assim, queridos, esses irmãos faziam essa viagem com o desejo de chegar em Jerusalém para adorar ao Senhor. E durante essas romagens, eles cantavam essencialmente essa coleção de salmos, os salmos de romagem. Eram 15 salmos que todos esses salmos eram memorizados pelos judeus e eles caminhavam em viagem até Jerusalém. E esses cânticos falam dos sentimentos do povo de Deus nas diversas circunstâncias da vida. Nós vemos salmos de romagem que tratam sobre tristeza, que fala sobre alegria, que fala sobre angústia. Esse salmo, inclusive, fala sobre angústia. Nós vemos salmos que falam sobre esperança, que fala sobre a dor, que fala sobre lamento, sobre adversidade, queda por causa do pecado, confissão de pecado, enfim. Esses salmos expressam todos os tipos de sentimentos que os servos de Deus têm na caminhada, na relação com o Senhor. Os salmos de romagem, então, mostram que o crente deve buscar a Deus em meio a todas as circunstâncias em que ele passa. Você está triste? Busca o Senhor. Você está feliz? Busca o Senhor. Está com angústia na alma? Busca a presença de Deus. Está sofrendo com pecado? Busca a presença de Deus. É sobre isso que fala esses salmos. Semelhantemente a esses judeus do Antigo Testamento, nós também estamos em uma espécie de romaria. Nós não caminhamos para uma cidade feita por mãos de homens, como Jerusalém, mas nós caminhamos para Jerusalém eterna. Lembra-se que o apóstolo Pedro disse que nós somos peregrinos, que nós estamos caminhando, que o nosso local não é aqui? Sim, você está em uma romaria. Você está caminhando para um local onde você poderá encontrar o seu Senhor e prestar um culto a Ele. E esses salmos, então, nos instruem como devemos viver durante a nossa peregrinação em direção a Jerusalém celestial. Vários sentimentos descritos nesses salmos nos ocorrem enquanto caminhamos junto a Jerusalém celestial. Dessa forma, vemos que eles tratam dos sentimentos daqueles que vivem aqui nesse mundo como romeiros, em que, apesar das lutas do presente, eles têm os olhos fixos na realidade da sua futura existência ao lado de Cristo. Nesse salmo, primeiro salmo de romagem, vemos o salmista descrevendo uma situação angustiosa que ele estava passando. Ele estava vivendo no meio de pessoas que eram hostis a ele, que mentiam sobre ele e para ele, justamente com a intenção de destruí-lo. E o pior é que percebemos que, segundo o Salmo, ele não tinha nada para fazer contra essas mentiras. Talvez você já tenha passado por isso. Alguém mentiu sobre você, levantou uma acusação falsa, falou calúnias, e você não conseguia fazer nada a respeito disso. Será que já aconteceu isso com você? Então esse Salmo nos orienta sobre como nos portar diante de uma situação terrível como essa, enquanto caminhamos para Jerusalém celestial. Quando nós olhamos esse salmo, nós podemos perceber que ele é basicamente dividido em 3 partes ou 3 seções. Primeira parte, dos versículos 1 e 2, o salmista revela a sua angústia por sofrer difamação e apresenta então o seu clamor ao Senhor. Segunda parte, os versículos 3 e 4, o salmista descreve aos que estão difamando as consequências que eles terão por estarem difamando. Terceira parte, os versículos 5 a 7, o salmista fala sobre o seu sentimento de inadequação com o contexto em que vive, pois ele está em meio aos que odeiam a paz. Bem, vejamos então a primeira parte do salmo, os versículos 1 e 2, em que o salmista revela a sua angústia por sofrer difamação e apresenta então o seu clamor ao Senhor. O salmista começa falando que estava em angústia. Veja, já no início do versículo 1 ele diz, na minha angústia. Com certeza você sabe o que é estar angustiado. E a palavra angustiado aqui, ela é bem intensa. No texto hebraico, é o mesmo que você se sentir encurralado, sem saída. Você não sabe para onde correr. Você já viu um animal enjaulado? Que não tem como fugir? Por mais que ele se bata, por mais que ele morda as grades, ele não consegue sair. E essa palavra aqui, angustiado, a palavra utilizada pelo salmista, justamente traz essa ideia que a gente está preso em uma situação e não consegue se livrar disso. E algumas vezes ficamos angustiados por algo que podemos fazer. Já ficou? Você fica angustiado, sei lá, por uma prova que você vai fazer. Mas se você estudar, você pode ir bem na prova. Mas muitas vezes, a situação da gente é de ficar angustiado por algo que nós não podemos fazer nada. Você já viu? Por exemplo, você é demitido ou não do meu trabalho? Você não tem nada que fazer em relação a isso, né?
E aqui a situação do salmista é isso. Ele está angustiado em relação a alguma coisa que ele não tem absolutamente nada para fazer para resolver o seu problema. O problema dele estava vinculado ao fato de estarem mentindo sobre ele. Sabemos que quando se espalha uma mentira sobre nós, é como jogar penas de pássaro sobre um prédio. Imagine o seguinte episódio. Imagine que antigamente, hoje a gente tem um travesseiro da NASA, né? Mas antigamente o pessoal comprava aquele travesseiro na Americanas de pena de ganso. Vocês se lembram disso? Imagine então você pegar um travesseiro daquele, corta, chega em cima de um prédio bem alto em São Paulo e joga aquelas penas. Será que você conseguirá recolher aquelas penas? Nunca mais. Nunca mais. E a fofoca é assim. A mentira é assim. Ela é espalhada e muitas vezes nós não temos como nos defender. Nós não temos como resolver ou ter controle da situação. E a difamação é algo terrível. E as pessoas, é algo terrível porque muitas vezes as pessoas escutam aquela informação que é mentirosa e passam a fofoca sem nem saber se aquilo é verdade ou não. Eu ouvi falar tal coisa e aí você, né, na sua comunicação, você passa para frente. É interessante destacar, queridos, que diante das calúnias, claramente o salmista não tentou se vingar daqueles que estavam lhe fazendo mal. Ele poderia, olha, estão fofocando contra mim, estão falando mal de mim, pois então agora vou contra eles. Simplesmente ele fez o seguinte, ainda no versículo 1, clamo ao Senhor. Na minha angústia, clamo ao Senhor. Se tem algumas pessoas que ficam angustiadas e blasfemam contra Deus quando passam por situações difíceis, abandonam muitas vezes até mesmo o Senhor e se afundam no pecado, aqui claramente o momento da angústia é o momento de orar. O salmista não sabia o que fazer por ele e ele diz, já sei, não vou me revoltar contra Deus, não vou tirar pergunta com as pessoas, não vou acabar com elas, mas eu vou orar ao Senhor. Às vezes nós estamos tão concentrados em defender a nossa reputação, o nosso bom nome, que nós esquecemos de dar o passo elementar diante de das circunstâncias que passamos, que é simplesmente ajoelhar e orar diante do Senhor. Vemos então que por não ter o que fazer em relação ao seu problema, o salmista clama ao Senhor. Na minha angústia, clamo ao Senhor. E clamor aqui é mais do que pedir. É um pedido intenso. Que uma coisa é você orar, outra coisa é você suplicar, é clamar ao Senhor. E aqui, quando nós clamamos ao Senhor, é uma exibição da nossa dependência de Deus e revela também a humildade daquele que clama. É um grito de socorro diante das calúnias. Vemos que muitas vezes apenas o Senhor pode nos amparar, pois todos estão pensando mal de nós. Então ele conclui com uma afirmação que nos dá esperança. A minha angústia clama ao Senhor, e ele conclui dizendo, e ele me ouve. Eu tenho uma certeza que quando eu estou com angústia na minha alma, encurralado, eu suplico a ele, ele simplesmente me escuta, ele me ouve. A certeza de que o Senhor nos ouve quando somos difamados e nas demais circunstâncias da vida é uma das maiores coisas que pode trazer paz no nosso coração. E no versículo 2, o salmista descreve claramente o motivo que o levou a ficar angustiado e clamar ao Senhor. Havia pessoas que estavam mentindo e espalhando difamações sobre ele. Vejam comigo, versículo 2, que diante das mentiras faladas sobre ele, o salmista então pede que o Senhor livre ele desses lábios mentirosos, pessoas que falavam mentiras sobre ele. O versículo 2 diz o seguinte, Senhor, livra-me dos lábios mentirosos. Aqui é uma oração comum, a mais natural. Quando estamos em um aperto, pedimos ao Senhor que nos livre daquela situação que está causando dor e sofrimento. Mas nós podemos nos lembrar do Senhor Jesus Cristo, lá no Getsêmani, que em meio a uma angústia da alma dele, ele estava muito angustiado, ele orou, Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Não há problema em pedirmos que Deus alivie a nossa dor. Mas tal como aconteceu com Cristo, Deus pode ou não responder positivamente o nosso clamor. No caso de Cristo, Deus simplesmente disse, não. Se possível, faça de mim esse cálice. Deus simplesmente não afastou. Mas claramente o Senhor pede
que o Senhor o livre daquela situação. Então não tem problema de você estar passando por um momento de dor e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, me livra disso, tem misericórdia da minha vida. E o salmista também pede ao Senhor que o livre dessa língua enganadora. Então ele fala de lábios mentirosos, agora então ele fala de língua enganadora. Provavelmente aqui ele está se referindo a pessoas que falavam com mentira para ele. Então, o primeiro ponto, quando ele fala de lábios mentirosos, era de pessoas que falavam mentiras sobre ele. Agora então, na segunda linha do versículo 2, quando ele fala de língua enganadora, ele está falando de pessoas que mentem para ele. É bem diferente. Então a situação é tão terrível que literalmente ele está no meio de pessoa falsa. Gente que fala mal dele e que fala bem dele para ele. Que é dissimulado. E ele sabe que a pessoa está mentindo. Você já teve que lidar com gente assim? Você está rindo para a pessoa, mas você sabe que a pessoa está falando mal de você. Está enfiando uma faca por trás das suas costas. E essas pessoas, possivelmente, falavam com bajulação e falsidade. Por isso ele chama de língua enganadora. Com isso, o salmista se sente sendo alvo de mentiras e cercado por mentirosos que falavam com ele. Por isso que ele estava angustiado. Queridos, não tem nada para dar mais angústia na alma do que você saber que uma pessoa está falando mal contra você. Você sabe disso e a pessoa abre o dente para você. Não é isso? A pessoa vem e lhe abraça, dá aquele sorriso bonito. Você diz: ô falso miserável. É por isso que ele diz: na minha angústia eu estou clamando ao Senhor, Pai. Eu não tenho nada para fazer, eu clamo a Ti. Então, queridos, ele estava em uma situação que não tinha nem quem confiar. É por isso que ele confia em quem? No Senhor. Eu clamo ao Senhor. Então, no versículo 3, pegamos a segunda parte do Salmo, e ao que parece, Deus não respondeu ao salmista como ele pediu no versículo 2. No versículo 2 ele diz o seguinte: livra-me desses lábios mentirosos, da língua bajuladora. Possivelmente Deus não fez isso. E isso fez com que o salmista olhasse para a situação de uma outra maneira, esperando então que o Senhor fizesse o juízo diante daqueles que estavam difamando ele. E adiante disso, que nos versículos 3 e 4, na segunda parte do Salmo, é como se o salmista falasse para os seus caluniadores o que eles iriam receber. Vejamos então a segunda parte, onde o salmista começa a descrever as consequências para aqueles que estão difamando a ele, as consequências de estarem difamando o nome dele. Versículo 3 diz o seguinte: que te será dado, ou que te será acrescentado, ó língua enganadora? Então ele está pegando uma parte da pessoa, né? Língua enganadora, como se fosse o nome da pessoa. Às vezes a gente faz isso, né? A gente chama, aquele mentiroso. O mentiroso tem um nome, mas você chama só de mentiroso. E aqui ele está usando língua enganadora para se referir à pessoa. E a pergunta é basicamente o seguinte: ele chega como se estivesse chegando para aquela pessoa e diz: cara, você está mentindo sobre mim? E o que você vai ganhar com isso? Você já viu que gente que mente sobre a gente e que não vai ganhar nada para isso? Não ganha absolutamente nada. Mas faz só porque gosta de fazer o mal. Porque gosta da fofoca. Porque tem a língua grande. E então, queridos, ele fala isso perguntando qual a retribuição que eles teriam diante disso. Então a resposta é dada no versículo 4. Ele não só pergunta para aquela pessoa o que você vai ganhar com isso, mas ele também afirma: você sabe o que você vai ganhar com isso? Difamando o meu nome? Ele diz no versículo 4: setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro. Vemos que a conclusão do salmista é que Deus irá retribuir a esses mentirosos de acordo com o pecado que eles estavam cometendo. No final das contas, a confiança do salmista é: estão mentindo sobre mim, estão me angustiando, mas eu sei que há um Deus que vai resolver a situação. E para isso ele usa duas analogias. A primeira, está lá, ele se refere que aquela pessoa vai receber setas agudas do valente. Bem, uma das armas utilizadas na antiguidade era a flecha, que ficava na aljava, e que podia então ser disparado com arco e flecha. Eram setas que eram lançadas, que eram bem afiadas e que eram disparadas no lugar certo para matar pessoas. Percebam que ele está falando que aquela pessoa vai receber a retribuição do mal que faz. Mas percebam também que não é o salmista que diz: eu vou lançar flechas contra você. Não. Ele diz que quem vai fazer isso? O valente. Setas agudas do valente. Quem é esse valente que ele está falando? Deus. Ele está dizendo: Deus vai executar a justiça contra você. Devemos esperar, queridos, que Deus exerça a justiça sobre aqueles que mentem sobre nós. Porque, queridos, o fofoqueiro, o difamador,
aquele que fala mentiras, aquele que é bajulador, uma hora ele se enrola. Quem fala demais, uma hora se enrola. E a pessoa começa a ter má fama. E aqui o que ele está falando é que não apenas a pessoa ia se destruir, mas que Deus haveria de exercer o juízo sobre essa pessoa. Então, diante disso, não pense em se vingar quando alguém fala mal de você, ou que arquiteta alguma coisa por trás de você. Se vingar não é o nosso papel. Mas nós devemos aguardar que o valente, segundo a vontade dele, na hora que ele quiser, lance setas agudas contra essa pessoa. Porque o Senhor é aquele que defende a nossa honra. Lembram-se aquilo que aconteceu com José? Difamação com o nome daquele homem. E o Senhor guardou aquele homem. Guarde o seu caráter. Cuide do seu caráter e Deus vai guardar o teu bom nome. Deus vai saber proteger você. Mas ele não para aí, ele fala não apenas de setas agudas do valente, mas ele fala ainda de brasas vivas de zimbro. Zimbro é uma madeira densa e excelente para fazer carvão. Era uma madeira ideal para fazer fogueira. Diante disso, o salmista está falando que o Senhor vai fazer essas setas agudas com madeira de zimbro. Então, vocês se lembram nos filmes que o pessoal pegava a seta, tocava fogo na seta, na flecha e jogava? Então, o que o salmista está dizendo é, uma seta de fogo vai até a sua direção. Você não vai conseguir correr. Porque a flecha de fogo, quando entra na pessoa, toca fogo na pessoa. A imagem que ele está falando aqui, gente, ela é muito vívida. É muito cruel. Mas claramente o que ele está falando é, as consequências do pecado sempre chegam. O caluniador, o difamador, o fofoqueiro, uma hora Deus vai exercer juízo contra essa pessoa. E diante dessas informações, vimos que a resposta de Deus para o salmista, diante do clamor dele no versículo 1, não foi te retirando ele do problema, mas mostrar a ele a realidade do futuro juízo que ele vai fazer. E será, queridos, que quando nós passamos por uma campanha de difamação, nós confiamos que Deus, no dia dele, vai exercer o juízo sobre as pessoas que são falastronas, que são fofoqueiras? Será que nós nos consolamos com a realidade de que Deus vai julgar os maus atos dessas pessoas? Ou simplesmente nós queremos resolver com o nosso braço e nos vingar? Será que esperamos pela justiça que será executada pelo valente, por Cristo? Ou queremos nós mesmos fazer justiça contra aqueles que nos fazem mal? Enquanto peregrinamos nesse mundo, seremos difamados por sermos crentes. Nós seremos chamados de todo tipo de coisa ruim. Lembram-se do início da nossa exposição? Você sim será chamado de retrógrado, quadrado, enlatado. Lembra-se? Agora no carnaval, família enlatada. Você será chamado de tudo isso. Mas lembre-se de há um Deus que executa juízo. Um Deus que virá na sua segunda vinda, não mais como um cordeiro, mas como um valente, para lançar os seus dardos inflamados, para lançar o juízo de fogo sobre todos aqueles que fazem mal contra o povo de Deus, contra o povo de Cristo. Então, enquanto Cristo não vem, devemos saber que na nossa peregrinação iremos conviver com a difamação, justamente por sermos crentes. O texto continua e vemos que o salmista, mesmo esperando a futura justiça de Deus, ele vive no presente lamentando pela oposição. Então aqui não é, eu penso no futuro e sou um estoico no presente, né? Deus vai resolver isso no futuro e eu estou tranquilão. Não, não é isso que acontece com o salmista, tá? Na terceira parte do salmo, em que o salmista fala sobre o seu sentimento de inadequação com o contexto que ele vive, ele fala o seguinte, ele começa lamentando a sua situação. Ele diz, ai de mim, eu estou sofrendo com isso. Não faz mal lamentarmos, queridos, por vivermos em um mundo que é hostil aos cristãos e que fala mal de nós. E então, na segunda parte do versículo 5, ele fala, ai de mim, que peregrino em Meseque, que habitam nas tendas de Quedar. Ele afirma que peregrina em Meseque, habita nas tendas de Quedar. O que ele quer dizer com isso, né? A gente não conhece muito bem a geografia de Israel. Bem, Meseque fica na Ásia Menor, ao norte de Israel. E Quedar fica na Arábia, ao sul de Israel. Então a referência dele é como se fosse Iapoque,
ao Chuí. A gente poderia dizer isso como brasileiro, né? O extremo norte e o extremo sul. Então ele está falando que do extremo norte ao extremo sul, ele passa por uma situação. E esses lugares eram conhecidos por ter povos pagãos. Obviamente que ninguém pode morar no mesmo lugar. Como é que ele mora no extremo norte e no extremo sul? Ele fala que habita em tendas em Quedá e que peregrina em Meseque. O que exatamente ele está se referindo? Bem, provavelmente o salmista quer dizer é que apesar de viver entre conhecidos, ou seja, do extremo norte de Israel ao extremo sul de Israel, ele vivia como um estrangeiro em sua própria terra. Você já teve esse sentimento? Às vezes, no meio da igreja, você sente que aquele não é o seu lugar. Eu habito como se fosse um lugar de inimigos. Ele se sente como se morasse em Quedá ou em Meseque. É como se ele dissesse: moro na terra em que Deus deu ao meu povo, mas me sinto um estrangeiro no meio desse povo. Esse é um sentimento do crente. Moramos em uma terra que Deus criou para que nós pudéssemos glorificar ao Senhor, mas nos sentimos como estrangeiros. Lembra-se do hino que cantamos agora, 288? Sou forasteiro aqui. Eu sinto que eu não sou daqui, porque eu sou maltratado nesse lugar. E então no versículo 6, vemos que o salmista está cansado daquela situação. Ele diz assim, ó: já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Ele fala: olha, tem muito tempo que eu estou sofrendo com esse povo que está falando mal de mim. Tempo demais. Ele habitava no meio de um povo mau e isso cansava. Isso cansava porque essas pessoas, o que ele diz é que as pessoas odeiam a paz. O que é exatamente isso? Você já esteve em uma situação, ou já teve que lidar com alguém que não sabe viver em paz? Tem gente que é assim: está tudo em paz, está tudo bem, mas ela fala uma besteira só para acender o fogo, só para tocar fogo no parquinho. Cria um problema, não tem problema, mas ela cria o problema. Tem gente que é assim: está tudo em paz, está tudo bem, mas simplesmente a pessoa odeia a paz. Se não tem problema, ela quer criar um problema. Então no versículo 7, vemos que mesmo diante dos esforços dele de ser pela paz, aqueles homens teimavam pela guerra. O texto diz: estou pela paz. Ou seja, eu sou uma pessoa pacífica, ajo com paz em relação às pessoas. Quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra. Vemos que mesmo diante do desejo por guerra que aqueles homens tinham contra o salmista diz o seguinte: eu continuo lutando pela paz. Eu quero viver em paz, ainda que estejam fazendo um mal contra mim. É como se o salmista dissesse: eu não faço nenhuma injúria ou mal contra eles, mas eles de qualquer forma me odeiam. Tem gente que é assim, que nos odeia de graça. Você pode tratar bem a pessoa, você trata com honra, você trata do jeito certo, mas a pessoa simplesmente é invocada com sua cara e te odeia. E se ela puder causar um problema, ela vai causar um problema. Queridos, isso nos lembra a orientação de Paulo lá em Romanos 12, 17 a 21. Lembram-se? Ele diz: não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. O papel do crente é sempre buscar a paz com todos, e até mesmo com aqueles que ofendem a ele e a sua fé. Se vivemos o cristianismo de maneira autêntica, certamente nós iremos buscar duas coisas. Primeiro, a paz com os inimigos do evangelho. Nós buscaremos viver em uma relação amistosa com eles. Mas também, nós iremos buscar a paz dos inimigos do evangelho. Buscaremos a paz com os inimigos do evangelho, revelando para eles amorosamente a necessidade que eles têm de arrependimento e da salvação em Cristo. Mas também buscaremos a paz dos inimigos do evangelho, porque eles estão em um estado de inimizade contra Deus e necessitam da paz de Deus. Queridos, deixe-me encerrar a nossa exposição, e diferente
do que eu costumo fazer, trazendo 4 aplicações, eu quero trazer 5 aplicações para nós nessa noite. Talvez você esteja nesse exato momento dizendo, pastor, é sobre isso. Ser difamado, sofrer angústia, porque estão falando mal de mim, que estão fazendo fofoca de mim. Talvez você diga, eu, pastor, sou a vítima disso. Ok, deixe-me virar um pouco. Deixe-me virar. Antes de você se identificar com o salmista, verifique se você não tem sido esse lábio mentiroso. Esse lábio bajulador. Esse lábio que acende o fogo de brigas. Que gera situações de instabilidade na sua casa, no meio do povo de Deus. Será que não é você que espalha mentiras sobre os outros e acaba deixando as outras pessoas angustiadas? Você já parou para pensar que todas as vezes que você fala alguma coisa que você não tem prova, ou que você fala alguma coisa sem pensar, você deixa uma pessoa assim angustiada como o salmista, se sentindo encurralada, se sentindo mal? Será que é isso que você quer para o seu irmão em Cristo? E, queridos, é fácil nos colocar no papel de vítima. Afinal de contas, vivemos num período em que todo mundo é vítima. Todo mundo é o oprimido, ninguém é o opressor, né? Mas deixe-me dizer, você pode ser o opressor da vida de um irmão. Você pode acabar com a vida de um irmão. Devemos avaliar, queridos, os nossos próprios pecados. É possível que estejamos sendo lábios mentirosos, que fica difamando alguém no ambiente da igreja, na rede social, no ambiente de trabalho. Será que você não é aquele que tem lábios mentirosos e ainda uma língua enganadora? Fica bajulando a pessoa de quem você fala mal? É cínico, falso, mentiroso, um hipócrita. A gente pensa que hipócrita é só aquele que fala que é crente e faz coisa de descrente. Mas o hipócrita é aquele que trata o irmão bem na frente e quando chega por trás faz a fofoca. Lança chamas, acende fogo de briga, de intriga. Uma das maneiras mais eficientes de acabarmos com a paz é sermos pela guerra dentro da igreja, dentro da família, e tudo isso por meio de fofoca e difamação. Os irmãos têm acompanhado a exposição de Tiago e devem se lembrar daquilo que vimos em Tiago 1,26. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, se alguém acha que é crente e não sabe controlar a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A mensagem de Tiago é simples. Se a sua fé em Cristo não é capaz nem de segurar a sua língua dentro da boca, você não é um crente de verdade. Você precisa experimentar a regeneração. Você precisa experimentar a transformação. Cometemos esses pecados com a fala contra conhecidos, até irmãos da igreja, porque o nosso coração é pecaminoso. Mas o Evangelho diz, a nossa fala tem que mudar. O apóstolo Paulo, lá em Efésios 4, 29, ele diz o seguinte: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. E palavra torpe é literalmente palavra inútil. Não é só palavrão, tá? Palavra que não serve para nada. Sabe conversa mole? Você fica falando fofoca da vida dos outros, que não serve para nada, que não vai mudar a vida de ninguém? Não, não sai da sua boca nenhuma palavra torpe. E sim unicamente a que for boa para edificação. Ou seja, se você não for falar alguma coisa para edificar, para fazer o bem, a orientação da palavra de Deus é, cala a boca, fica calado, que é a melhor coisa. E fale conforme a necessidade e assim transmita graça aos que ouvem. A fala do crente, então, segundo o apóstolo Paulo, deve edificar, deve transmitir graça. Aqui no caso do salmista, ele era vítima desses lábios cheios de pecados. Digamos que nós podemos ser tanto vítima disso, como também sermos aqueles que fazem a difamação, deixando as pessoas angustiadas. Mas, em segundo lugar, agora que olhamos para nós mesmos, nós podemos inverter. Talvez você seja alvo de difamação. No seu ambiente de trabalho, a fulana é crente. E começam a fazer fofoca sobre você. Começam a falar que você é um enlatado, como no carnaval, sua família enlatada. Começa a falar que você é fanático. Bem, talvez a sua situação seja igual ao do salmista, se sentindo caluniado, querendo viver em paz, mas as pessoas à sua volta insistem pela guerra. É possível que esse sentimento de inadequação do salmista, ao viver no meio de descrentes, também esteja presente na sua vida. Talvez isso esteja acontecendo
no trabalho, na faculdade, na família, onde você mora, na vizinhança. E devemos saber que enquanto caminhamos para Nova Jerusalém, para Jerusalém Celestial, seremos difamados por causa do Evangelho. Aquilo que fizeram no carnaval, queridos, é isso aqui, perto daquilo que haveremos de experimentar até a vinda de Cristo. Hoje não somos chamados mais de canibais, hoje não somos chamados mais de incestuosos, mas somos chamados de terraplanistas, somos chamados de contra-ciência. Quantas coisas que nós somos chamados. Devemos saber que enquanto nós estamos nessa caminhada, seremos difamados e seremos alvos de intriga das pessoas contra nós. Então esse salmo nos dá algumas orientações sobre como lidar com isso. Primeiro, se está sendo difamado por causa da sua fé, clame ao Senhor. É a primeira coisa que você tem que fazer, orar. Não é defender a sua honra não, tá? Não que você não possa defender a sua honra, mas a primeira coisa, ore ao Senhor. Lembre-se que Deus ouve a sua oração. É o que Ele fala. E Ele me ouve. E Deus vai ouvir a sua oração. Não deixe o ressentimento entrar no seu coração. Deus conhece todas as coisas e irá como um valente lançar setas agudas, lançar também brasas vivas de zimbro sobre essas pessoas que falam mal contra o povo de Deus. Muitas vezes, o Senhor não nos tirará desse meio dos caluniadores para nos ensinar a esperar o julgamento dele. Ele faz conosco o que ele fez com Paulo tantas vezes. Ele não tira o espinho da carne. Ele fala simplesmente que a graça dele basta para a gente. Não vou tirar você dessa situação. Você vai ficar aí, a minha graça te basta. Diante disso, devemos insistir pela paz com os descrentes. Ainda que eles queiram guerra contra nós, nós não iremos difamar eles. Nós não iremos ficar com amargura. Lembram-se? Nós devemos vencer o mal com o bem, como Paulo diz em Romanos 12, 21. A minha terceira aplicação para nós nessa noite é que você tem que saber que ninguém foi mais caluniado do que o Senhor Jesus Cristo. Quem é, de fato? Aquele que sofreu tudo isso aqui, que está no texto. Imagine o Senhor Jesus Cristo, porque veja, se alguém te falar mal de você, se ela te conhecesse mais um pouquinho, ela ia ter muito mais a falar mal de você. Porque é sempre justo quando falam mal da gente. Porque sempre existem motivos para que se fale mal da gente, porque somos pecadores. Mas imagine o Santo Filho de Deus pegando esse salmo, ou cantando esse salmo sem pecado. Ele falando dos caluniadores, daquilo que falavam contra eles, contra ele. Esse texto, em última instância, fala do Senhor Jesus Cristo, do Messias, sem pecado. Por esse motivo, alguns estudiosos têm considerado que esse é um salmo messiânico, que aponta para a pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. Vocês se lembram das calúnias que Jesus ouviu? Ele foi chamado de endemoniado. Aquele que era a plenitude da manifestação de Deus. Esse tem demônios. Expulsa demônios pelo maioral dos demônios. Ou, por exemplo, disseram que ele não guardava o dia do Senhor, quando ele mesmo é o descanso que nos foi dado pelo Senhor. Ele é o Shabá encarnado. Ele é o domingo encarnado. Porque ele é o nosso descanso. E disseram, esse aí não guarda o descanso que Deus deu ao seu povo. Chamaram ele de blasfemo. Afinal de contas, ele curou o pecado de um homem. Isso é blasfêmia. Chamaram ele de embusteiro, de mentiroso. Lembram-se? Olha, vamos ficar de olho lá na sepultura dele, porque aquele embusteiro, quando estava vivo, disse que ia ressuscitar. Queridos, mas mesmo assim, o Senhor Jesus Cristo buscou a paz. Ele buscou a paz com os homens. Fazer com que os homens tivessem a paz com Deus. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 23 e 24, o apóstolo Pedro, ele descreve como se estivesse diante da cruz de Cristo. Ou, melhor dizendo, ele descreve como se estivesse acompanhando o Senhor Jesus Cristo apanhando. Vocês sabem que o Senhor Jesus Cristo foi acompanhado por Pedro. Apesar de ser negado, Pedro via o que o Senhor Jesus Cristo estava passando. E é como se ele estivesse olhando para Cristo e descrevendo a cena que ele viu. Ele diz o seguinte, que ele, quando ultrajado,
não revidava com ultraje. Quando maltratado, ele não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente, tal como o salmista faz. Ele carregava sobre ele mesmo, em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. E Pedro conclui: por suas chagas nós fomos sarados. Por isso, só conseguiremos perdoar calúnias contra nós se estivermos unidos a Cristo. Ele enfrentou as calúnias e venceu. E só assim venceremos as calúnias, se estivermos unidos a Cristo. Certamente, se estivermos unidos a Cristo, as pessoas irão falar mal de nós, vão querer fazer o mal contra a gente. E à medida que dermos um bom testemunho de Cristo, eles irão dizer: certamente esse é um discípulo do Nazareno. Porque ele não revida. Ele continua buscando a paz com os homens. Então, como Cristo pendurado na cruz foi observado e foi dito sobre ele: verdadeiramente esse é o Filho de Deus. E que você seja visto desse mesmo jeito. Quando colocarem você diante de uma cruz, quiserem falar mal de você, e você se sentir ultrajado, tal como o Mestre foi pendurado na cruz, o testemunho sobre as pessoas, depois de terem feito todo o mal contra você, seja, verdadeiramente esse é um cristão autêntico, que ama o Senhor Jesus Cristo. A minha quarta aplicação é muito especial para vocês, crianças. Vocês, filhos da aliança, talvez vocês sofram bullying, as pessoas, os coleguinhas da escola mintam sobre você, botem a culpa em vocês de coisas que vocês não fizeram. Não busquem briga com esses amigos. Busque a Deus, busque as autoridades. Seja na escola, a autoridade do seu professor, seja em casa, a autoridade dos seus pais. Deixe que eles resolvam os problemas. E mais, confie num Deus que é justo. Um Deus que não deixa você levar a fama por aquilo que você não fez. Mas a minha quinta e última aplicação é para você que está aqui conosco, que não é um servo do Senhor Jesus Cristo. Talvez você já tenha se sentido ou está se sentindo angustiado por causa de calúnias, assim como o salmista. E você seja marcado por um rancor no seu coração. Quantas pessoas que os pais difamaram, o pai falou mal, a mãe falou mal, alguém da família falou mal, e que até hoje tem rancor e mágoa no coração. Isso não foi tratado. Deixe-me dizer, se você estiver em Cristo, você encontrará um amparo para lidar corretamente com as ofensas que você tem sofrido. Só em Cristo nós encontramos a graça que precisamos para lidar com lábios mentirosos. Fora de Cristo, você encontrará apenas desejo de vingança, ódio e rancor em relação às pessoas. E minha mensagem nessa noite é que, acima de tudo, você encontre nele refúgio contra as ofensas. Não contra as ofensas que você sofreu, mas contra as ofensas que você pratica contra Deus, contra os seus pecados. Ao negar que Cristo é o Filho de Deus e é o Salvador, você está naturalmente, por meio da sua omissão, se unindo àqueles que o chamam de mentiroso. Não tem como você ficar isento nesse processo. Ou você está ao lado daqueles que dizem que Jesus Cristo é o Senhor, ou por meio do seu silêncio, você está dizendo Ele não é o Senhor. E você claramente deve ter uma consciência nessa noite, que você não está em paz com Deus, mas em Cristo você pode ter essa paz. Talvez você já tenha dito que Deus é injusto, que é errado o jeito como Ele conduz a sua vida, e você difamou o nome do Senhor. Você falou mal de Deus. Talvez simplesmente você foi omisso em relação a Cristo. Mas deixe-me falar. Se nessa noite você se arrepender dos seus lábios mentirosos, da sua língua enganadora,
Se você se render aos pés de Cristo, reconhecendo que todos aqueles que falaram mal de você, que difamaram você no meio da sua família, eles precisam da graça de Cristo, e que você ore por eles, você certamente irá entender o que é ser um cristão de fato. O que é ser um discípulo de Cristo. Lembre-se, esse salmo, em última instância, não fala sobre mim, não fala sobre você, cristão, mas fala sobre o Cristo. E na nossa caminhada, enquanto cristãos, à medida que quisermos seguir o Senhor Jesus Cristo, seremos difamados. Mas encontre, na justiça de Cristo, e na expectativa da entrada na Nova Jerusalém, a certeza de que você habitará para todo sempre em um lugar onde ninguém mais vai poder mentir a seu respeito. Ninguém mais vai poder mentir sobre o Cristo, porque todos naquele lugar haverão de dizer a uma só voz: Jesus Cristo é o Senhor. E os lábios mentirosos serão então tomados, serão marcados por setas agudas do valente, por brasas vivas de zimbro, com juízo eterno no fogo inextinguível. E é por isso que eu chamo você que não está em Cristo nessa noite, se arrependa dos seus pecados. Você, meu irmão em Cristo, veja se você não é um algoz de outra pessoa, e se você está sendo difamado, busque a misericórdia de Deus na pessoa de Cristo, porque ele soube ser difamado e sofrer isso como um santo de Deus. Que Deus então nos dê a graça